E hoje a gente vai falar sobre purifica-me, Senhor. Hoje será uma noite de purificação, amém? Você deseja nessa noite ser purificado? A purificação somente vem dele, daquele que é a resposta para todas as coisas. Então o título da mensagem nessa noite é Purifica-me, Senhor, o caminho bíblico da desintoxicação da alma. Salmo capítulo 51, versículo 10. O texto diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa oração aqui de Salmo 51 é de um homem que foi chamado na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Um homem segundo o coração de Deus, escreve esse capítulo de 51, se arrependendo, pedindo misericórdia para o Senhor, se humilhando, se quebrantando na presença de Deus. Um homem que era segundo o coração de Deus, estava declarando a Deus, dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que mais expandiu a nação de Israel, aquele que foi levantado como um rei, que era segundo o coração de Deus. Só que esse cara que era segundo o coração de Deus, certo dia ele deixou-se se contaminar na sua alma, ele se intoxicou-se, ao ponto de adulterar com Betseba, e não somente isso, ele assassina o marido de Betseba, e ainda a Bíblia declara que ele era um homem segundo o coração de Deus, e nós vamos entender por quê. E esse texto de Salmo 51, 10, ele declara para Deus, se humilhando por causa do seu pecado, dizendo, cria em mim, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só, muitas vezes nós vamos orar, e a gente não sabe nem o que orar. Ore isso, peça para o Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa série Detox, a ideia é isso, nos desintoxicar. Eu tenho aqui, queridos, esse copo aqui, imagina que esse copo é a alma do ser humano, e ela está intoxicada. Ela está suja, ela está imunda, ela está cheia de medo, de mágoa, de rancor, de ira, de ódio. É uma alma intoxicada, é uma alma que se amoldou ao padrão deste mundo, e ela fica dessa forma. Sabe o que é interessante? Porque por mais que não esteja entrando contaminação, ainda ela está impura, diferente dessa que está purificada. Mas é interessante que por mais que o cristão, ele para de pecar, ele encerra esse ciclo de ficar pecando, ainda ele precisa de purificação. A purificação viria se eu pegasse um jarro de água e começasse a derramar, para começar a transbordar essa sujeira e ela começar a sair para fora. Assim é a purificação de Deus em nossas vidas, quando Deus vem com a sua água sobre nós e nos faz limpos, purificados. Então, nós aprendemos até aqui que nós precisávamos parar de se contaminar, parar de ficar se contaminando. Hoje nós vamos aprender que precisamos daquele que vai virar a jarra sobre a sua alma com a sua água para te purificar. Você deseja isso nessa noite? Assim vai funcionar a desintoxicação da alma. Não é, queridos, apenas parar de se intoxicar, mas é deixar continuamente, todos os dias, aquilo que é puro, aquilo que é santo,
aquilo que é de boa fama entrar em nossa alma para nos purificar, porque ainda está aqui, está oculto lá dentro, está escondido. Então, algo que precisamos entender: desintoxicação, ela é parecida, ela é igual ao processo de santificação. Quando iniciamos a nossa caminhada cristã, passamos pela porta, começamos a fazer a nossa caminhada, nós caminhamos no caminho da santificação, que é a desintoxicação. Paramos de pecar e agora precisamos ser purificados. E a purificação, ela é um processo contínuo, não é do dia para a noite. Não vai ser um estralar de dedo que você já vai ser purificado. É um processo de desintoxicação, é um processo de santificação, é onde nós estamos substituindo as coisas antigas, aonde nós estamos substituindo o padrão do mundo que tínhamos e estamos renovando a nossa mente para transformar o nosso comportamento, amém? Preste atenção. Por que então precisamos de purificação? Por que precisamos de purificação? Porque a alma está intoxicada, a alma está suja, a alma está cheia de vestígios do pecado. Assim como um corpo às vezes se infecciona com uma bactéria, a nossa alma também se infecciona com o veneno da toxina. Acumula então na alma o quê? Mágoas, acumula desejos errados. Sabe quando você fica lutando por aquele desejo errado? Isso é toxina na sua alma. Medos, como a pastora iniciou aqui falando, pensamentos poluídos, você não consegue pensar nada do que é bom, só pensa naquilo que é ruim. Só poluição, é porque a sua alma está intoxicada. Comportamentos nocivos, influências contaminadas, pecados persistentes, aquele que, cara, eu não consigo vencer, eu não rompo com isso, eu fico caindo sempre no mesmo pecado, e emoções não tratadas, que é aquela pessoa que está lá embaixo, daqui a pouco está lá em cima, e daqui a pouco está lá embaixo, e isso tudo vai criar na vida do ser humano um peso, gente, um cansaço, vai gerando confusão, e aí o pior de tudo, vai gerando frieza, e da frieza vai gerando distanciamento de Deus, vai se afastando cada vez mais do Pai. Então, a toxina na nossa alma, olha como é perigoso isso, ela faz nós perdermos a sensibilidade com Deus. Perceba na sua vida, você ouve a Deus? Quem ouve a Deus aqui? Poucos ouvem a Deus, poucos percebem Deus falar no dia, poucos percebem o Espírito Santo ali dizendo, cara, muda isso, não faz isso. Quantos aqui são confrontados pelo Espírito Santo diariamente? Poucos também. Por quê? Porque está insensível, não está sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Frieza, se afastou, acúmulo de toxina, e aí não percebe mais a voz de Deus. Então a alma intoxicada, ela perde a sensibilidade espiritual, e sabe, isso é perigoso, porque quando nós perdemos a sensibilidade, nós ouvimos menos a Deus, nós reagimos mais pela carnalidade, nós somos controlados por impulsos, ficamos vulneráveis ao Satanás, ao diabo. Então, por que precisa tanto dessa purificação? Porque a purificação em nossa vida, ela é vital, porque isso está mexendo com a nossa conexão com Deus, isso está mexendo com a nossa intimidade com Deus, e isso pode mexer com a nossa salvação, com a nossa vida eterna, com a nossa eternidade. Então olha como é sério nós tratarmos a nossa alma. Nós cuidamos do nosso corpo,
mas nós precisamos cuidar da nossa alma, porque dela procede emoções, porque dela procede comportamentos. E aí nós vamos ler agora Salmo 51 inteiro, para nós vermos e termos como modelo de purificação a vida de Davi, a vida desse homem que foi um homem segundo o coração de Deus, que um dia se intoxicou, mas vamos aprender com ele que, através daquele que é a resposta da nossa vida, pode vir sobre as nossas vidas e nos desintoxicar. Salmo 51, versículo 1 diz assim, isso é uma oração de Davi, e olha como ele ora a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha só essa oração: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha que oração, olha que quebrantamento, olha que humilhação desse homem, mostrando que verdadeiramente ele estava errado. Essa é uma oração que nos guia para a desintoxicação. Quando você lê Salmo 51, ele está te direcionando para uma desintoxicação espiritual. Então, nós encontramos nesse texto um arrependimento sincero de um homem, um reconhecimento que ele estava intoxicado. Cara, quantas pessoas não se vê, não se enxergam e vejam, não, realmente eu preciso ajuda nessa área. Quantas vezes nós somos assim, gente? Rompimento com o pecado, nós enxergamos nesse texto uma confissão honesta, sem máscara, um pedido de purificação, dizendo: purifica-me, ó Deus. Nós vemos no texto uma renovação do Espírito, e um recomeço com um propósito. Então eu quero falar conosco nessa noite, as etapas bíblicas de desintoxicação e purificação. Haverá uma parte nossa nisso, e haverá uma parte de Deus nisso. Haverá um posicionamento nosso de arrependimento, e haverá um mover de Deus para a purificação. Mas precisamos de um posicionamento de arrependimento, para que haja um mover de Deus de purificação. E a primeira etapa que encontramos nesse texto
É Salmo 51:3 que diz: eu reconheço as minhas transgressões. Então, a primeira etapa é reconhecer a toxina. Quem aqui reconheceu toxina nessas semanas? Quem não encontrou nada? Se não encontrou nada é porque você não quer ver. Porque isso está se tornando, já se amoldou a você e você não quer ver. Mas ela está ali, eu garanto que o Espírito Santo mostrou para você. Então, repita comigo: a cura começa com reconhecimento. A cura só vem quando você reconhece que você está doente. A cura, a libertação só vem quando nós reconhecemos verdadeiramente: eu preciso de ajuda. Porque Deus é gentil. Ele não força, Ele deseja que tu muda, mas Ele não força. O homem precisa se reconhecer. É o vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas só vai quem está cansado e sobrecarregado, quem reconhece que está. Então, tem que ter um reconhecimento, sabe? E reconhecer, nós precisamos dar nome. Nome para o pecado, nome para as nossas falhas, nome para aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor. E aí você começa a fazer perguntas para a sua alma: o que exatamente tem me intoxicado? É pecado? É um hábito? É pessoa? É o ambiente? É o conteúdo? É o pensamento? Onde que eu me comecei a perder? Pense comigo. Aonde que você parou de ser sensível com Deus? Foi lá que você caiu. Quando foi lá que você perdeu essa percepção, aquele Espírito Santo te impulsionando a mudar, quando você perdeu aquilo, foi lá que você caiu. E você precisa lembrar: onde tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, se arrependa e volte. Então a gente precisa saber de onde, aonde que iniciou, aonde que eu fui deixando, aonde que eu fui deixando ser contaminado. Perceba, peça, se você talvez não lembra, mas nós temos o nosso ajudador, o Espírito Santo traz à tona, e muito provável já está trazendo ao seu coração. Sabe, a pior, gente, toxina é o que o crente finge que não tem. Essa é a pior toxina que existe, é aquela que o crente diz que está tudo bem, que está tudo certo, e não está moído por dentro. Quantas vezes o Espírito Santo falou ao teu coração em momentos de louvor, em momentos de pregação, dizendo: vai lá perdoar o teu irmão, vai lá pedir desculpa por fulano. Quantas vezes? E aí você foi? Porque essa é uma toxina miserável, o Espírito Santo ele vem e mostra: não, mas está tudo certo comigo, eu não tenho nada, eu estou até cumprimentando o irmão, mas por dentro está cheio de raiva, cheio de rancor, é isso aqui, ó, intoxicado, gente, é perigoso isso aqui, é perigoso. Tu acha que o Espírito Santo não está louco para te ajudar? Tu acha que o Espírito Santo não está querendo te impulsionar, te curar? Mas o que falta? O posicionamento do homem ir até lá. Mas a pior toxina é aquela do crente que finge que não tem nada, e está tudo certo. Não, está tudo certo. Mas olha ao redor, como está a sua vida? Perceba os seus relacionamentos, perceba o teu coração. Quando você chega perto daquela pessoa que o Espírito Santo já te mostrou, acelera esse coração? Se acelera é porque tem coisa aí que precisa sair para fora, que precisa de cura. Eu garanto que o Senhor já está te mostrando essa pessoa. Hoje nós vamos ceiar. Como ceiar, gente? Como participar do corpo de Cristo que foi entregue por todos nós, sendo que eu tenho treta com meu irmão? Tu faz juiz de ti mesmo. Então é sério isso, gente. Como você vai viver no céu se você está com raiva do seu irmão? Então é sério isso. E aí a gente vai relevando, a gente vai dizendo: não estou intoxicado não estou não, e tá. Porque não procura, porque não pede perdão, porque não
Nós precisamos tomar cuidado. Outra etapa bíblica para nos purificar: confessar sem se justificar. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos sarar de toda injustiça. Se nós confessarmos, Ele é fiel, quem? Deus. Ele vai te perdoar. Mas sabe qual que é o problema? É que quando nós vamos confessar, nós se justificamos. Ah, Deus, eu caí porque, tu sabe, né? Ah, eu pequei, mas é por causa disso, Senhor. Para, querido, de pedir perdão com máscaras. Para de ir diante do Senhor dizendo: ah, Senhor, me perdoa por ter falado aquilo para minha esposa, mas também o Senhor viu que ela me irritou, né? Aí usa uma muleta e não reconhece. Sabe quantas das vezes, meu irmão, na minha conversão, eu tinha grande problema com pornografia. E aí eu caía na pornografia, eu ia lá orar, eu ia cheio de máscara. E chorava e dizia: Deus, me liberta disso. Um dia o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó: larga essas máscaras. Fala a verdade. E aí eu comecei a orar dessa forma: Senhor, eu amo fazer isso. Eu desejo fazer isso. Eu amo acessar sites, eu amo fazer isso. É verdade, isso está no meu coração, eu amo. E eu preciso da tua ajuda. Seja verdadeiro, gente. Às vezes a gente vem com máscaras para Deus. Vem com máscaras. E tu acha que Deus não sabe o teu coração? Então, sinceridade no confessar, sinceridade no declarar, isso é desintoxicação. É dizer verdadeiramente: eu sou um mentiroso, Senhor. Os meus lábios mentem. Verdadeiramente eu sou um fofoqueiro, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ai de mim. Lembra do profeta Isaías? Ele estava lá metendo pau em todo mundo, que todo mundo falava mal. E quando o poder de Deus veio sobre ele, ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele reconheceu: eu também sou. Então assim, por que, gente? Pelo amor de Deus, por que ir diante de Deus com máscara? Dando jeitinho, né? O jeitinho brasileiro: ah, Deus, mas sabe que eu caio por isso? Porque eu sou tentado assim, é uma área, um probleminha. Não trate o teu pecado como um problema, trate como um pecado, porque pecado precisa de arrependimento. Então, nós precisamos confessar sem ficar com justificativa. Você não engana Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: você não engana Deus. Eu ia falar assim: você pode até me enganar, mas não engana Deus. Mas aí o marido e a esposa iam olhar um para o outro, ia ficar chato, deixa para lá. Então a confissão nossa precisa ser direta, precisa ser limpa. Foi o que Davi fez. Um homem segundo o coração de Deus disse: Senhor, eu preciso de Ti. Meu Deus, eu preciso de Ti. Então, outra etapa, gente, e assim, ó, o Espírito Santo só vai agir quando tu for sincero. Porque se ele agir quando tu está sendo falso, ele vai fazer parte dessa falsidade. Então seja sincero com o Espírito Santo, aí ele vai agir na tua vida. Tu vai ver. Seja sincero, seja verdadeiro. Ó, eu sou isso mesmo, Espírito Santo. Tu sabe, né? Aí ele vai agir. Agora, se tu vem cheio de máscara, ele vai ficar de longe, querido. Eu não vou participar dessa mentira que tu está falando para mim, porque Ele é santo. Então vá sem máscara quando for para confessar. Outra etapa: arrepender-se de verdade. Repita após mim: arrependimento não é emoção, é decisão. Então arrependimento não é ficar só tristinho, fica ali chorando um pouquinho. É decisão, gente. Atos 3,19. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que sejam apagados os seus pecados e venha tempos de refrigério. Olha só, arrependam-se. Arrependam-se e volte-se. Arrependimento é retorno. Arrependimento é abandono. Arrependimento é metanoia. É mudança de comportamento.
Eu estava indo para um caminho onde estava me enchendo de toxina, e aí eu retorno. Isso é arrependimento. Eu viro as costas para o pecado e volto para o autor e consumador da minha fé. Então arrependimento, gente, é voltar para Deus, é sair da direção do caminho do pecado, é reconhecer, eu preciso voltar para Deus. Arrependimento não é emoção e continuar na ação do pecado. Arrependimento é parar de pecar e não voltar mais. Gente, é isso, arrependimento é isso. Aí o que acontece quando acontece um verdadeiro arrependimento? Vem refrigério. Quantos cristãos não têm paz no espírito? Quantos cristãos que estão vivendo uma vida atribulada? Por que será? Porque não tem arrependimento, porque a palavra de Deus está dizendo que daí virá tempos de refrigério, porque aí virá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, arrependimento é essa troca de direção, não é ficar sentindo culpa, mas é mudar o caminho. Chega, eu não quero mais viver nisso. Sabe, a gente precisa ser radical com aquilo que faz a gente pecar. Jesus diz: se teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Mas vale entrar no céu sem o olho do que ser lançado no inferno com o corpo inteiro, não é isso? O que ele está falando? No céu, gente, tem pessoas defeituosas? Não. E ele também não está falando para você arrancar o seu olho, mas ele está falando para você ser radical. Antes de você arrancar um membro da sua vida, quebra o teu computador, quebra o teu celular, cale-se antes de falar uma fofoca, de contar uma mentira. Seja radical com o pecado. Isso é arrependimento. Então, é essa ideia que Deus deseja com nós. Se na cruz foi os pecados que matou Jesus, por que nós brincamos com o pecado que matou o nosso melhor amigo? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele não tinha pecado e se tornou maldito no madeiro por causa do nosso pecado. E aí por que nós voltamos a ficar brincando com o pecado? Porque tem toxinas na alma, precisamos de purificação. Mas arrependimento é com você, meu irmão. Até rimou, né? Que isso, pai. Vamos lá, outra etapa: romper com o pecado. Olha só, gente, romper quer dizer isso, é uma decisão tua, é você ser radical. Desintoxicação exige cortar acessos. O que você tem assistido? Acho que foi na pandemia, eu e André estavam assistindo uma série que se chama, como é que é o nome mesmo, amor? Essa era outra, como é que era? Grey's Anatomy. Que série legal, gente. Até então nós começamos a assistir essa série, não sei quem aqui já assistiu Grey's Anatomy. Uma galera, os crentes. Mas estava até tudo bem, porque era legal, porque chegava lá as pessoas doentes, chegava lá as pessoas que precisavam passar pelo procedimento médico, e a série mostra muito isso. Só que sutilmente, lembra das culturas, das toxinas culturais? Daqui a pouco era homem com homem, mulher com mulher. E eu falei, falei para Deus, cara, vamos parar de assistir essas coisas. Hoje nós precisamos cortar acesso, gente. Você precisa cortar acesso. O que os seus filhos estão assistindo? Meu pai, às vezes você nem sabe o que o seu filho está assistindo. Você nem imagina o que ele está com o celular dentro do banheiro. E aí, pai e mãe, a responsabilidade é sua, porque ele é de menor e está dentro da sua casa, debaixo da sua autoridade. E quantos pais não pegam o celular para cortar acessos, aí tenta disciplinar o seu filho, não consegue, porque o celular está disciplinando muito mais.
E aí depois, nós que cuidamos dos adolescentes, pessoas vêm nos procurar, vai lá atrás do meu filho que está lá na rua e não sei o quê. Mas também, meu irmão, não cuidou dentro de casa. Tu acha que o acesso veio da onde? Está na palma da mão dele. Corte acesso, veja o que ele está vendo. Outra coisa, apague contatos, exclua aplicativos, bloqueia fontes, abandone ambientes. Isso é interessante, abandone ambientes que te levem a pecar, ambientes que te influenciam a pecar. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não imita a conduta dos pecadores. Então, tem lugares que a gente tem que deixar de frequentar, parar de ir. Todo domingo na igreja, mas na sexta-feira eu estou no bailão. Eita, crente do bom. Então tem ambientes que tem que abandonar, porque sem tu perceber está te contaminando. Nós fomos muito ministrados semana passada, sabe, renunciar a relacionamentos tóxicos, nocivos. Que a gente precisa fazer é tirar o mal pela raiz. Arranque lá onde está iniciando todas as coisas. Seja radical. Seja radical. Mas se eu ficar sem redes sociais, eu vou perder o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus, porque a Bíblia diz: não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que tu quer saber das coisas do mundo? Por quê? Por quê? Então não existe, gente. Romanos 13:14 diz: não dei ocasião para a carne. Quem dá ocasião para a carne somos nós. O texto está dizendo: não dei, é com vocês, é com nós, não dei ocasião para a carne. Então quando estamos lá acessando coisas, estamos dando ocasião para a carne. Quando estamos lá na roda dos escarnecedores, então tome cuidado. Não existe purificação sem renúncia. Você pode repetir isso? Não existe purificação sem renúncia. Não existe. Então depois que a gente vai reconhecendo essas toxinas, agora vem uma parte preciosa que é Deus que faz, que é uma purificação de dentro para fora. É uma ação dele que vem de dentro para fora, nos moldando e nos transformando. E aí, outra etapa que traz esse ensino, que agora Deus vai agir em nossa vida, é pedir a purificação de Deus. Quantos aqui já oraram por isso? Dizer: Deus, eu preciso da tua purificação. Davi clama no versículo 7 dizendo: purifica-me, ó Deus, e ficarei mais branco que a neve. Purifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Já pensou um dia você ir para o seu devocional e você só ficar declarando isso? Purifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor, purifica-me, até que eu fique mais branco que a neve. Essa purificação não vem da sua força, é uma ação de Deus. Você rompe pela sua decisão, mas a purificação vem de Deus. Você rompe com aquilo que você tem que romper, de deixar coisas, de abandonar coisas, se arrepender com coisas, mas a purificação vem com Deus. Ele que te purifica. É a ação da água, é a ação do Espírito Santo em nós, de nos fazermos purificados, de nos fazer limpos. Isso não é só uma vez, é um processo. É no andar, é no caminhar. Quando você é purificado em uma área, daqui a pouco você vai descobrir outra área, e você é purificado nessa área, e você descobre outra área. Agora, triste é de quem está lá na primeira área, porque pensa comigo, olha comigo aqui, olhe para trás, quanto tempo da sua conversão, quanto você já mudou, não é verdade? Quantas coisas você foi e veio se purificando? Não pare. Continue nessa purificação. Então quantas coisas você já deixou para trás? Não retorne para elas,
continue nessa purificação. Então Deus, Ele faz isso, essa purificação, esse milagre interno que é operado pelo precioso Espírito Santo. É o relacionamento com o Espírito Santo. Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nem pecar em paz nós conseguimos mais, porque nós temos alguém que está ali, muda, vamos lá, purifica, eu vou te ajudar, você consegue. Então, o Espírito Santo é o mais interessado, gente, mais interessado de nos encher, mais interessado de nos curar. Só que por que não acontece, Edu? Porque nós não buscamos, porque nós não pedimos. Olha só, nós caímos em determinado pecado e não ficamos ali clamando, Senhor, me purifica nessa área. A gente só pede perdão, volta a caminhar e cai de volta. Mas não, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa pedir e clamar até que Ele arranque essa raiz da sua vida, até que Ele continue jogando a água para que transborde essa sujeira para fora. E isso é contínuo, é todos os dias, é dando ocasião para o Espírito. Mas aí às vezes a gente para, gente. E olha só, às vezes a gente quer saber de Deus as revelações profundas. Já viu disso? Deus, eu quero a revelação profunda, e Deus só quer te curar da pornografia. Às vezes eu quero virar a Bíblia dos avessos para baixo, de saber aramaico e não sei o que, e Ele só quer fazer de você um bom pai, uma boa esposa, um bom filho dele, só isso. Então, o que Deus mais deseja é nos purificar. O que mais o Espírito Santo deseja é fazer essa boa obra em nossa vida. E existe essa etapa, encher-se do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água limpa que nos enche e transborda e joga fora. E aí pergunto para você, como que faz para ser cheio do Espírito Santo? Falem aí, listem, me ajuda a listar. Como fizemos para ser cheios do Espírito Santo? Pode falar. Arrependimento, jejum, falou? Jejum, oração, leitura da palavra, louvor, adoração, comunhão entre os irmãos. E aí eu te pergunto, o que dessas coisas você não tem feito? Meu Deus, não estou fazendo nada disso. E aí, como que Ele vai te ajudar? Como que Ele vai mudar isso na sua vida? Como que Ele vai gerar a santidade no seu interior? Gálatas 5,16, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Se andarmos no Espírito, não vamos ficar manifestando a intoxicação das nossas vidas. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos espaço para toxinas. Então assim, lembra? Não é parar mais de desintoxicar, é preencher agora, é se encher, porque quanto mais espaço do Espírito Santo, menos toxinas eu tenho. Lembra Jesus, quando Ele ensina sobre demônios, quando sai da vida de uma pessoa? E Jesus diz que quando aquele demônio sai, a casa fica varrida, fica organizada, mas ela está vazia. E aquele demônio anda por lugares áridos, procurando uma morada para morar, não encontra. E ele diz, voltarei da onde eu saí, e levarei mais 7 espíritos comigo. E aí ele vai chegar lá, a casa está ordenada, arrumadinha. E aí Jesus diz que o estado daquela pessoa vai se tornar ainda pior. Porque não basta só parar, estou me controlando, não estou bebendo mais, não estou fumando mais, não estou fazendo isso mais, estou controlado. Mas não é isso, é se encher do Espírito Santo, é se encher do Espírito Santo, porque daí não haverá mais lugar para toxinas, porque por mais que você lute, se você não ser cheio, você vai cair, porque Ele que foi convocado a estar conosco para nos ajudar. Então, quer viver em vitória, é ser cheio do Espírito Santo.
E para ser cheio do Espírito Santo, precisa orar todos os dias, precisa ler a palavra todos os dias, precisa jejuar alguns dias da semana, precisa meditar nas Escrituras. Aí eu te pergunto, você tem feito isso? Não, Du, tenho falhado. Então, quer dizer que você está intoxicado ainda, que precisa ainda de libertação, precisa ainda de cura. É óbvio, gente. Não, eu não estou tirando isso de mim, está escrito. Então, é encher. Outra etapa, renovar a mente diariamente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa renovar a mente, gente, através da palavra. Precisa pensar, lembra? Nós éramos moldados ao mundo, vínhamos com uma cultura do mundo, que aquilo que me ensinaram, aquilo que eu andava, aí eu encontrei Jesus, agora eu preciso moldar a minha mente com uma nova cultura que vem do céu, que é a palavra de Deus. Quem aqui está fazendo a leitura anual com a gente e está permanecendo firme? Glória a Deus, olha só, todo mundo, a maioria. Mas quantas pessoas já nos abandonou? Será que está lendo, está mudando a mente com as Escrituras? Porque daí não haverá transformação, e daí não vai usufruir da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus, porque não há uma mudança de mentalidade. É simples. Então nós precisamos renovar, porque a mente é o filtro da alma. Aqui é o filtro. Você que vai controlar daqui para não deixar descer ou descer. Então a mente precisa ser conduzida pela palavra de Deus. Se a mente muda, gente, a vida muda. Não é verdade? Isso não é coisa de coach, não. Isso é coisa da Bíblia. Quando tu é moldado pela palavra de Deus, a tua vida vai mudar. Simples. E outra etapa da desintoxicação e purificação é estabelecer novos hábitos. Porque daí, transformei com a renovação da minha mente. Qual que vai ser meu comportamento? Novos hábitos. Então assim, não terá algo novo na sua vida, se não tiver novos hábitos na sua vida. A desintoxicação na nossa vida, ela é sustentada por hábitos. É a permanência, é continuar ali batendo na tecla, até mudar. Aí vai começar. Sabe quando a gente está tomando um remédio, né? Estamos lá tomando aquele remédio e tem que tomar, porque conforme vamos tomando o remédio, nós vamos se desintoxicando. Não é só tomar uma vez o remédio e está tudo certo. Tem tipos de doença que precisam continuar tomando até que você fique completamente sarado. E assim a mesma coisa, nós precisamos criar rotinas espirituais, estabelecer hora e data com Deus naquele dia. Eu não tenho tempo para nada, mas tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, para arrumar a casa, para arrumar os filhos, tem tudo para tempo, mas para Deus não. E aí depois quer justificar dizendo que não tem tempo para nada, mas é porque não tem organização, não tem hábito. Todo dia aqui quem levanta e toma o seu café? Criou-se um hábito, é um hábito teu de ir lá, ligar a chaleira, criou-se um hábito. Então é a mesma coisa com a palavra de Deus na oração, ter esse horário de devoção, jejum regular. Outra coisa que eu quero dar ênfase é confissão com os irmãos de confiança. Isso aqui é um hábito, gente. Sabe, às vezes eu fico meio, como é que seria a palavra? Eu fico meio assustado com alguns irmãos. Nós somos pastores, e eu acredito que o pastor Cristiano também vai confirmar a mesma coisa. Faz muito tempo que não vem um discípulo ou alguém da igreja confessar um pecado. Aí eu não sei se eu fico feliz porque todo mundo está andando em vitória, ou eu fico meio cabreiro porque estão escondendo coisas. Mas não é porque tem que vir confessar, mas é um hábito, porque vai ter aquela pessoa dizendo: mano, como é que está lá? Está conseguindo andar em vitória? Um dia que atrás, eu senti de falar isso, eu falei: gente, não queira subir em cima do altar, servir ao Senhor, em pecados. Se você está caindo num pecado, nos procure, queremos orar com você. Sabe,
Sabe quem veio me procurar? Um adolescente, com o coração quebrantado, com o coração humilde, dizendo assim: cara, eu preciso de ajuda. Mas muitos adultos não vêm, muitos adultos não querem, porque, lembra? Quer guardar no coração, tem vergonha. Gente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu, e nós precisamos uns outros. Feliz é o homem que tem uma pessoa que cai e o outro para ajudar, para orar junto. Confesse os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam sarados. E aí me assusta isso, porque nós temos líderes de GC, nós temos discípulos, nós temos discipuladores, que precisa confessar, que precisa dizer: cara, me ajuda nessa área, eu estou precisando de ajuda, ora por mim, vamos jejuar junto, me ajuda. E aí, gente? Então nós precisamos criar esse hábito de depender uns aos outros, sabe? Porque às vezes tu vai se fechando no pecado, vem uma outra pessoa e, cara, vai por esse caminho, ó, e aí tu é sarado. Então essa ideia do diabo, fazer afastar, fazer ficar longe, fazer não prestar contas, a fazer não confessar uns aos outros, porque quando nós não confessamos, ele ainda tem domínio sobre as nossas vidas. E último, gente, última etapa, restaurar a intimidade com Deus. Salmo 51, versículo 12, o texto diz assim, ó, Davi orando: devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Quantos cristãos, gente, que estão vindo todo domingo aqui para a igreja, mas não tem alegria que é salvo, que não celebra, sabe? Nós estávamos cantando: ah, como espero o dia. Só está cantando com a boca para fora, porque não está esperando esse dia, porque não tem alegria na salvação, não sabe ainda nem se realmente é salvo. Então olha que sério que é isso. E Davi está orando: Deus, traz de volta a alegria para o meu coração. Sabe, quantos realmente têm alegria de vir para a igreja? De vir adorar o Senhor de verdade, assim? Vou fazer de novo. Quem tem alegria mesmo, assim, ó, de vir? Quem tem frescor? Cara, eu amo estar aqui na igreja. Mas uma pessoa intoxicada, gente, ela fala: meu, a gente tem que ir para a igreja, né? Nesse calor, aqueles ar não estão dando conta. E quando a gente ora assim: Senhor, renova a alegria da minha salvação, volta então a sensibilidade espiritual, volta a direção, volta a liberdade, volta a presença de Deus, gente. Purificação não é só tirar a sujeira, gente, é restaurar relacionamento. Não é só interromper as toxinas que estavam entrando, mas é ter relacionamento para que essa água seja limpa, seja saudável. É relacionamento com Ele. Sabe, antes de nós finalizarmos, eu queria te incentivar a ter uma prática até semana que vem. Você terá 7 dias para ter uma prática diante do Senhor nessa semana. E a primeira é confissão. Você vai orar e buscar a Deus e escrever uma toxina que está na sua alma. Você vai procurar o seu líder de GC, você vai procurar o teu pastor, você vai procurar um irmão em fé, o seu discipulador, e você vai compartilhar com ele, você vai confessar ele, vai pedir: cara, ora comigo. Coloque essa prática na sua vida. Outra prática para botar na semana: o arrependimento. Decida por vez: cara, eu vou mudar, eu vou virar as costas para o pecado, eu vou ser radical por ele. Rompimento: corte algo concreto, tome uma decisão real e intensa de mudar a sua situação. Se tiver que excluir as redes sociais, faça isso. Se tiver que se afastar daquele relacionamento que te afasta de Deus, faça isso. Se tiver que, sei lá, fazer coisas radicais, mas para voltar para o Senhor, faça isso nessa semana. Outra coisa, outra prática: a purificação.
pegar nessa semana esse texto de Salmo 51 e tirar um tempo com Deus orando nele em cima. Ficar ali orando: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, faz de mim um novo, e começa a declarar aquelas verdades, a mesma oração que houve no coração de Davi. E mais uma prática: substituição. Sabe, substitua na sua vida algo que é tóxico por algo que é santo. Algo que está te intoxicando. É o meu celular que está intoxicando. Então eu vou entrar dentro do meu quarto e vou lá cantar para o Senhor. Eu vou pegar um instrumento e vou adorar o Senhor. É trocar, é mudar. Eu estou lendo um livro mundano. Eu vou lá pegar um livro cristão. Eu vou ler a palavra de Deus. Fazer uma mudança, uma substituição. Outra etapa nessa semana: o enchimento. Busque o Espírito Santo. Busque, sabe, todos os dias que você orar, dizer: Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio. Tire um dia dessa semana para jejuar, para se tornar cheio do Espírito Santo. E peça: eu não vou parar, Espírito Santo, até que eu seja cheio de Ti. E você vai perceber que você vai ser cheio. Mas bote em prática. E por último, celebre, gente. E na semana que vem nós vamos celebrar muito isso. Celebre tudo que Jesus vai fazer nessa semana. Agradeça a Ele pelos processos, agradeça a Ele pela purificação, agradeça a Ele pelo arrependimento, pela oportunidade que você tem de voltar para Ele. Deus quer purificar a sua alma hoje. Nós não estamos aqui, jamais, e muito menos Deus, para acusar, para apontar o dedo, mas Deus, Ele está aqui para te dar oportunidade para te limpar. Deus está aqui para te dar oportunidade para te restaurar. Ele não quer te envergonhar, Ele quer te dar oportunidade para te restaurar. Restaurar o relacionamento com Ele, restaurar a purificação na sua vida, a santificação na sua vida, fazer voltar para a essência. Tem uma música que eu gosto muito que diz: estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar isso.